A mulher que morava na casa ao lado era sempre silenciosa e sempre sozinha. As pessoas a chamavam de a Bela Viúva, mas desde o início eu a via como apenas uma mulher. Naquele dia, o vento soprou forte e sua saia se levantou de repente. Eu, por reflexo, estendi a mão para tentar protegê-la. Naquele breve momento, o olhar dela vacilou. Se era solidão, medo ou um sentimento por mim, eu não sabia. Depois daquele dia, começamos a trilhar um caminho do qual não podíamos mais desviar. No primeiro dia em que cheguei à pequena cidade do interior, senti que o ar aqui era notavelmente diferente. O canto dos pássaros que eu nunca tinha ouvido na metrópole, o som de um riacho correndo ao longe e até mesmo os pequenos ruídos das folhas se chocando quando o vento passava, tudo era estranho, de alguma forma, caloroso. Enquanto eu descarregava a mudança, olhei de relance para a casa vizinha e, por cima do muro baixo, vi o ombro de uma mulher. Seus cabelos castanhos brilhavam suavemente sob a luz do sol. A imagem dela, com as mãos sujas de terra, cuidando das flores com tanto esmero, era como uma pequena paisagem serena dentro do jardim, com a barra de sua saia balançando levemente ao vento. Ela era Helena, que ela tinha 42 anos e era conhecida na cidade como a Viúva. Foi algo que ouvi mais tarde. Mas naquele momento, ela parecia alguém que não precisava de nenhum rótulo. Apenas uma pessoa quieta, elegante e com um toque de tristeza. Quando uma das caixas que eu carregava caiu com um baque, ela se assustou e levantou a cabeça. Foi quando nossos olhares se encontraram. Em seus olhos banhados pelo sol, vi um lampejo de surpresa, tensão e uma curiosidade estranha. Ainda me lembro daquele olhar com clareza. Precisa de ajuda? Ela foi a primeira a falar. Sua voz era baixa e suave, com aquela cautela típica de quem viveu sozinha por muito tempo. Ah, não se preocupe, está tudo bem. A senhora é a vizinha? Ela respondeu com um pequeno sorriso. Sua expressão não era radiante, mas era sincera. Sim, moro na casa ao lado. Tenho muitas flores, então pode ser um pouco barulhento. Se incomodar, por favor, me avise. Seu jeito de falar era humilde, e seu olhar se desviava constantemente para o chão. No entanto, havia uma firmeza sutil no final de suas frases. O jardim bem cuidado parecia um reflexo de quem ela era. Pouco depois, ela tirou as luvas e disse: já que acabou de se mudar, é o mínimo que posso fazer para ajudar. E então, ela segurou levemente a lateral da caixa que eu havia derrubado. Naquele instante, a terra na costa da sua mão tocou levemente na minha. Foi um contato brevíssimo, mas, estranhamente, senti sua temperatura. O calor de uma mão aquecida pelo sol. Foi só isso, mas meu coração vacilou por um momento. Como se adivinhasse o que eu senti, ela retirou a mão com cuidado e começou a mexer nas luvas sem jeito. Ah, me desculpe. Minha mão está suja. Não tem problema. Eu também vou me sujar de terra logo, logo. Ao ouvir minhas palavras, Helena arregalou os olhos por um instante. Depois soltou um pequeno suspiro e sorriu. Aquele sorriso parecia uma expressão que ela não mostrava a ninguém há muito tempo. Embora tenha sido um encontro breve, naquele dia me senti estranho. Eu tinha acabado de conhecer uma mulher desconhecida em uma cidade estranha, mas uma inexplicável sensação de familiaridade, como se reencontrasse alguém que conhecia há muito tempo, se instalou em algum lugar no meu peito. E a partir daquele dia, meu olhar começou a se voltar constantemente para o seu jardim. Passados alguns dias, eu já estava me acostumando à vida na cidade, mas o que se tornou mais familiar, curiosamente, foi a presença de Helena. A imagem dela regando o jardim, varrendo a entrada de casa todas as manhãs e, ocasionalmente, sua silhueta voltando para casa com uma sacola de compras. Cada vez que nos cruzávamos, eu sentia como se precisasse ajeitar minha postura internamente. Então, um dia, vi uma poça de água escorregadia em frente à sua casa, que se estendia até debaixo da porta. Pude ver imediatamente que uma parte do telhado estava danificada e que havia uma goteira. Senhora Helena, quer que eu dê uma olhada no seu telhado? Perguntei, mesmo enquanto falava, me perguntando se não estava sendo intrometido. Mas, para minha surpresa, Helena me olhou com os olhos arregalados
e depois de um momento de silêncio para respirar, assentiu lentamente. Se não for muito incômodo, eu não consigo fazer isso sozinha. A nuance de há muito tempo não recebia ajuda, em suas palavras, tocou meu coração de uma forma sutil e inexplicável. Logo depois, eu estava subindo em uma escada apoiada na casa. Lá embaixo, Helena segurava a escada com cuidado. O vento soprava, balançando os galhos finos, e no meio de tudo aquilo, vi suas mãos firmes na escada. Então, de repente, sua mão tocou a minha muito levemente. Foi um contato tão rápido, no meio do meu esforço para me equilibrar, que poderíamos não ter notado. Mas eu senti meu coração dar um salto. Helena também deve ter sentido, pois tentou retirar a mão por um instante, mas logo a segurou firme na escada novamente. Em seu movimento, havia uma mistura de constrangimento e responsabilidade, e eu podia ver de longe que suas bochechas coraram suavemente. Está tudo bem aí em cima? Ela perguntou, olhando para cima com preocupação. Sim, tudo certo. Só preciso firmar mais um pouco. Tentei soar natural. Mas o olhar de Helena lá de baixo, a pequena confiança e o sutil tremor em seus olhos ficaram gravados na minha mente e eu não consegui evitar que minhas mãos ficassem mais tensas. Quando terminei o trabalho e desci, Helena me serviu um café fresco que ela mesma havia passado e me indicou um pequeno banco na varanda da frente. Não sei como agradecer por um favor desses, disse ela, sem conseguir olhar diretamente para meu rosto, enquanto me entregava a xícara. A ponta dos seus dedos tocou os meus por um instante, e nós dois, como se tivéssemos combinado, prendemos a respiração em silêncio. Eu é que não esperava ser recebido com um café tão bom. Sem nos olharmos, levantamos as xícaras e sentimos o aroma. O cheiro suave que subia do café se misturava com a luz do sol que caía no quintal. E eu senti. Não era algo grandioso a ponto de assustar, nem rápido a ponto de envergonhar. Era o início de uma relação que se infiltrava em nós, muito lentamente. Fingíamos não saber, mas ambos já sabíamos. A pequena cena de hoje certamente deixaria uma marca profunda e silenciosa em nosso futuro. Naquela noite, o céu começou a escurecer de repente. O vento uivava e os relâmpagos ao longe faziam um barulho que parecia sacudir o tronco de uma árvore antiga. Era fim de tarde, mas lá fora já parecia noite profunda. As gotas de chuva engrossaram e ouvi o som da janela da minha casa tremendo. Foi quando me lembrei. A janela dos fundos da casa de Helena era velha. Será que está vazando água de novo? Sem pensar muito, meu corpo se moveu primeiro. Esqueci o guarda-chuva e corri na chuva em direção à casa dela. A luz da varanda balançava e o vento entrava com força pela fresta da porta. Pouco antes de bater, ouvi o som de uma janela se fechando por dentro. Fui direto para a porta lateral e vi Helena, sozinha, tentando segurar a janela. Seus cabelos já estavam encharcados de chuva e colados na nuca, e suas mãos tremiam. Helena, chamei. Surpresa com minha voz, Helena se virou. Oh, o que faz aqui? Você pegou toda essa chuva. Sua expressão de espanto aqueceu meu coração de uma forma estranha. Fiquei preocupado com a janela. Deixe-me ajudar. Quando me aproximei, ela hesitou por um momento e depois se afastou silenciosamente. A janela estava com uma fresta aberta por causa do vento forte. Usei toda a minha força para empurrá-la e fechá-la. Enquanto eu fechava a janela, não se ouvia nada além do som da tempestade. Naquele silêncio, apenas a respiração de nós dois preenchia o espaço próximo. No momento em que fechei a janela e me virei, Helena estava bem na minha frente, tão perto que eu podia sentir sua respiração no meu pescoço. Uma gota de água caiu de seus cabelos molhados e escorreu pelo dorso da minha mão. Fiquei paralisado com aquela sensação, como se minha respiração tivesse parado. Helena também, ciente daquele momento, não desviou o olhar nem se afastou, apenas ficou me olhando. A luz refletida em suas pupilas. Era medo, solidão ou o tremor sutil de uma emoção se movendo? Era impossível distinguir. Ela estendeu a mão primeiro. A ponta de seus dedos trêmulos se aproximou do meu rosto e secou com cuidado uma gota de chuva na minha bochecha. Fiz você se molhar todo. Me desculpe.
Suas palavras não eram um pedido de desculpas completo, mas sim como se ela tivesse revelado, sem querer, um sentimento guardado há muito tempo, com a voz tremendo no final. Eu não me afastei do seu toque. Pelo contrário, inclinei a cabeça sutilmente em direção à sua mão, desejando que seus dedos me tocassem um pouco mais. Percebendo isso, Helena soltou um som baixo, como se prendesse a respiração, e abaixou lentamente a cabeça. Aqueles poucos segundos de silêncio. Mais alto que o trovão, mais nítido que a chuva, os corações de nós dois tremiam. A distância que não foi tocada, mas que parecia prestes a ser. Nenhuma outra palavra era necessária. Naquele dia, éramos apenas duas pessoas encharcadas de chuva, mas ambos já sabíamos o que significava aquele momento em que não conseguíamos desviar o olhar um do outro. No dia seguinte ao fim do temporal, a cidade estava incrivelmente calma. O cheiro de terra molhada pairava denso no ar, e a luz do sol que entrava aos poucos por entre as folhas das árvores fazia o tumulto de ontem parecer irreal. Mas meu coração não estava calmo. O momento em que a ponta dos dedos de Helena tocou minha bochecha na noite anterior, embora breve, havia se cravado profundamente em mim e continuava a surgir como uma imagem persistente. A distância não tocada, mas mais próxima do que qualquer outra. Será que ela sentia o mesmo? Enquanto meus pensamentos fluíam assim, ouvi um pequeno movimento no jardim. Era Helena. Mas, diferente do habitual, sua expressão parecia diferente. Cautela, hesitação e uma sutil ansiedade. Aproximei-me com cuidado. Você ficou bem ontem? Pegou muita chuva. Pode pegar um resfriado. Ela balançou a cabeça apressadamente, como se quisesse evitar o assunto. Estou bem. O que aconteceu ontem? Foi só porque eu me assustei muito no momento. Sua voz se perdeu no final. Eu entendi imediatamente por que ela estava agindo daquela forma. Seu coração havia vacilado, e ela tinha medo de admitir isso. Forcei um sorriso e disse: Não precisa se sentir pressionada. Ontem foi só porque era perigoso, por isso ajudei. Mesmo dizendo isso, um sentimento contrário às minhas palavras crescia dentro de mim. No momento em que disse que ajudei apenas por ser perigoso, ficou claro para mim mesmo que eu não acreditava naquilo. Helena sacudiu a terra das mãos por um momento e soltou um pequeno suspiro. Você ainda tem um futuro brilhante pela frente. Não deveria se envolver em algo assim. Sua voz não era fria. Pelo contrário, era tão calorosa que parecia mais uma ferida. Ela, engoliu o resto da frase e se virou. Naquele instante, sua silhueta contra a luz do sol era completamente diferente da de ontem. Em vez da calma familiar, vi a sombra de uma pessoa solitária que há muito tempo temia se aproximar de alguém. Vendo aquela figura se afastar, eu não consegui dizer nada. Eu sentia que entendia, sem precisar perguntar, por que ela se protegia tanto. A profunda cautela de quem já perdeu alguém. O medo de querer fugir toda vez que o coração se move, com receio de perder novamente. Naquele dia, Helena passou por mim e disse: Vamos manter um pouco de distância por um tempo. Será mais confortável para nós dois. Aquelas palavras eram uma linha clara, uma linha de separação que ela havia traçado. Mas, estranhamente, quanto mais nítida aquela linha se tornava, mais eu queria atravessá-la. Vendo sua figura se afastar cada vez mais, eu percebi. Este sentimento não era do tipo que se pode reverter. O que começaria a partir de agora provavelmente fluiria em uma direção que nenhum de nós esperava. Por vários dias, Helena manteve uma distância cautelosa. Mas naquela noite, guiado por uma intuição inexplicável, voltei à sua casa. A luz suave da varanda iluminava o ambiente. Sobre uma pequena mesa, havia alguns livros e uma xícara de café ainda pela metade. Tudo parecia calmo como sempre, mas no ar havia uma tensão diferente da de ontem. Você está bem hoje? Perguntei com cuidado, mas minha voz tremia. Ela levantou a cabeça por um momento e lentamente, sem desviar o olhar, me encarou. Sim, acho que me assustei mais do que pensava. Sua voz era baixa e suave, mas o leve tremor em sua respiração gelou meu peito. Parei por um instante. Hesitei entre falar ou apenas transmitir com o olhar. Mas no fim, respirei fundo
e disse com sinceridade: Ontem eu me preocupei que você pudesse se machucar. Não tive tempo de pensar em mais nada. Helena abaixou a cabeça por um momento, ouvindo minhas palavras em silêncio. E então, com uma voz muito baixa, mas clara, disse: É estranho. Na sua frente, eu me sinto à vontade e, ao mesmo tempo, com medo. Quando ela terminou de falar, nos olhamos por um longo tempo sem dizer nada. Mas, naquele silêncio, ambos sabíamos. Um sentimento mais profundo que as palavras já havia se infiltrado em nós. Com cuidado, estendi minha mão em sua direção. A ponta dos meus dedos tocou o dorso da sua mão. Helena não se assustou, nem se afastou. Pelo contrário, ela segurou minha mão por um instante e soltou uma respiração levemente trêmula. Naquele momento, o espaço entre nós dois desapareceu. Distância, tempo, tudo parecia ter perdido o sentido. Apenas a presença um do outro preenchia aquele lugar. Posso ser assim tão sincero com o que sinto? Perguntei com a voz um pouco trêmula. Helena fechou os olhos por um momento e, com um leve sorriso, respondeu: Sim. Acho que agora posso começar a confiar. Sua mão permaneceu sobre a minha um pouco mais. Senti plenamente aquele calor e uma profunda sensação de alívio no coração. Finalmente, conseguimos deixar de lado um pouco da antiga solidão e do medo um do outro. O sentimento percebido além das palavras, a certeza confirmada por um pequeno toque e o olhar que trocamos. Tudo, embora cauteloso, apontava claramente um para o outro. Naquela noite, nos contentamos apenas com a presença um do outro. Embora ainda não pudéssemos expressar tudo em palavras, no momento em que nossos corações se encontraram em silêncio, nossos sentimentos já estavam profundamente conectados. Após o longo turbilhão emocional dos últimos dias, Helena finalmente começou a abrir um pouco a porta do seu coração. Ela ainda era cautelosa, mas a curiosidade e a expectativa contidas nela eram inegáveis. Olhando para ela, eu relaxava aos poucos a tensão dentro de mim. Naquela noite, sentados no jardim, enquanto a luz das estrelas se espalhava com a brisa suave, Helena se sentou silenciosamente ao meu lado. Olhamo-nos em silêncio, compartilhando um conforto que há muito não sentíamos de ninguém. Todos sempre me viram apenas como a viúva, disse Helena em voz baixa. Por isso, eu sempre tive medo de aceitar um novo sentimento. Eu segurei sua mão gentilmente. O calor na ponta de seus dedos fez toda a tensão e o tremor dos últimos dias desaparecerem. Eu gosto de você, Helena. Como a pessoa que você é, muito além de qualquer rótulo. Eu disse com cuidado. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela sorriu. Naquele sorriso, havia a dor do passado e a emoção do presente. Passei a mão levemente por seus cabelos e me inclinei suavemente em seu ombro. Sentimos um no outro algo mais do que simples consolo ou refúgio. O calor do toque dos dedos, a proximidade da respiração, a sensação de que o coração se enchia apenas com a presença um do outro, tudo fluía naturalmente. O que será de nós agora? Sussurrou Helena. Em suas palavras, havia uma mistura de ansiedade e esperança. Pensei por um momento e disse lentamente: Nós conhecemos nossos sentimentos, então podemos passar cada dia juntos, nos olhando em silêncio, como hoje. Não importa qual seja o resultado, já nos tornamos importantes um para o outro. Com minhas palavras, ela assentiu e segurou minha mão com mais força. Seus cabelos, esvoaçando ao vento, roçaram nossos rostos e confirmamos nossos sentimentos apenas com o olhar. Naquele momento, não precisávamos de mais palavras. Não importava que ninguém no mundo soubesse. A compreensão profunda e silenciosa, que só nós conhecíamos, a confiança e o sentimento que floresceu a partir disso, nos envolveram suavemente, como a luz do crepúsculo. Por fim, nos apoiamos lentamente um no outro no banco e olhamos para o céu. O som distante de um pássaro, as folhas balançando suavemente e até mesmo o som dos nossos corações. Tudo estava em perfeita harmonia. Naquela noite, abrimos completamente nossos corações um para o outro e, de forma cautelosa, mas definitiva, prometemos ficar juntos.
Mesmo que o futuro ainda fosse incerto, naquele momento estávamos aceitando profundamente a presença um do outro em nossos corações. E assim, o amor crepuscular dos dois, de forma silenciosa, mas segura, deu início a um novo começo,